Muito boa tarde, quero cumprimentar a todos aqueles que me dão tanto gosto, me honram, me dão muita alegria de fato, nesta reunião que fazemos a cada 15 dias, graças à generosidade da Arpen Goiás, a cujo presidente, o Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, eu apresento os meus melhores cumprimentos, a exemplo do que faço também com a minha querida amiga, a doutora Evelyn Tonioli Valente, integrante da junta diretiva da Arpen do Estado de Goiás. Quero cumprimentar o doutor Silmar Lopes, que vejo que também ingressou aqui no nosso evento, a tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, que é lá presidente da ANOREG do Paraná, titular do cartório do Boqueirão, no Paraná, que está em fruição de merecidas férias, junto com o marido, meu querido amigo desembargador Fábio Della Vecchia, no estado do Ceará. Mas sem prejuízo, aqui se apresenta para dar-me essa imensa honra de participar desse nosso encontro. Cumprimento também, sempre o faço nessas nossas sessões, aqui por uma questão de estima pessoal, ao Dr. Rodrigo Oliveira, registrador na cidade de Aparecida de Goiás, estimado amigo, e também a minha não menos estimada amiga, doutora Carolina Alice Neri, que é da Comissão de Direito Notarial e Registral, presidida pelo Dr. Silmar Lopes. Bom, hoje nós vamos examinar, nesta nossa série Caminhando com a Lei 6.015, o artigo 8º da Lei de Registros Públicos. Bom, como sabem, esta caminhada é uma caminhada também para nós nos divertamos um pouco. Né? Ocasião de lazer, final de tarde, e conversarmos um pouco sobre aquilo que nós gostamos, os registros públicos. E a proposta de examinar a Lei 6.015, caminhando por ela, uma aventura intelectual, partiu da registradora Thaís Castelo Branco, também do estado do Ceará, registradora em Trairi, que propôs até inicialmente uma série de indicações para o exame dessa matéria. Eu achei muito interessante e estamos caminhando. Considerando tanto a importância do direito registral para a nossa vida, não só profissional de juristas, mas para a vida da sociedade como um todo. Então, procuro destacar aqui e ali alguns aspectos que os artigos, que os dispositivos legais nos ofereçam. É claro que há preceitos que nos permitem avanços maiores, ao passo que, em outros casos, nós não temos essa mesma facilidade, dada, às vezes, a escassez, como nós vimos aqui nas aulas anteriores relativas aos artigos 4º a 7º da Lei 6.015. Hoje nós vamos ver um outro artigo que apresenta uma certa controvérsia. Bom, e aqui temos que tratá-la com bastante cautela. Na semana passada nós tivemos aqui aquela história do parágrafo único do artigo 33 da Lei de Registros Públicos, em que se mostrou inexistente o artigo, então, o dispositivo, de maneira que não era grande a controvérsia estabelecida acerca do assunto. Aqui a questão é diferente, mas envolve o problema de revogação ou não desse artigo 8º da Lei 6.015. Vamos ver, o que é que dispõe esse artigo? Vou ler aqui. O serviço, os registros públicos em geral, o serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias sem exceção. Muito bem. A norma tinha um certo sentido, ou seja, dar uma uniformidade para os registros, de tal modo que nós não tivéssemos, muitas vezes, em municípios distintos ou em estados diferentes da federação, tratamentos diversos quanto ao horário
de funcionamento das serventias. Então, atravessam o rio de um estado para outro e na outra cidade o serviço começa às 10 e na anterior começa às 8. Então a ideia era boa, de uniformizar. Bom, mas essa ideia tinha um inconveniente de saída. Ela se confrontava com o costume. Existe um costume aqui e ali que se vai arraigando, se vai enraizando. É difícil enfrentar o costume, até porque o costume é fonte do direito também. Então, frequentemente essa norma se enfraquecia com a prática, com a realidade. Bom, o que acontece com esse dispositivo? Em 1994, expediu-se a Lei 8.935. E essa lei, em seu artigo 4º, tratou exatamente do horário de funcionamento dos registros públicos. Então vamos ver o que diz o seu artigo 4º, cabeça do artigo. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Bom, vamos então examinar isso aqui com muita calma. Esse artigo 8º da Lei de Registros Públicos, sobre o qual nós nos debruçamos hoje, repetia de algum modo o artigo 11 do Regulamento de 1939. O parágrafo único repetia com todas as letras. E o caput do artigo 11 do Regulamento de 39, Decreto 4.857, né, de novembro de 39, no essencial estava repetido pelo artigo 8º. Então vem a Lei 8.935 e trata inteiramente do assunto. Bom, em rigor, todo rigor, e aliás eu já tinha afirmado isto publicamente, e a despeito de que nenhum dos autores que eu consultei, o próprio livro Registros Públicos, a legislação que o Dr. Sérgio Jacomini e eu elaboramos para a revista dos tribunais, o Vademecum magnífico do Laura Porto, Pedro Bragato e Rodrigo Pacheco Fernandes, ninguém diz que esse artigo 8º está revogado. Eu falei isso numa aula. Uma única exposição, a única vez que falei do assunto, disse que estava revogado. Por que eu entendi revogado? Por força disso. Olha. Decreto-Lei 4.657. Todo mundo sabe o que é isso, né? A Lei de Introdução ao Código Civil, que por uma dessas peculiaridades legislativas do Brasil, passou a chamar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas todo mundo continua falando na Lei de Introdução ao Código Civil. Eles mudaram a ementa. Eu não conheço nenhum caso, pode ser que exista, né? No Brasil, pode ser que exista. E no mundo tampouco conheço, na legislação comparada, nenhum caso em que haja uma lei feita, como a Lei 12.376 de 2010, só para mudar a ementa de uma lei anterior. Bom, em todo caso mudou e hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas o que é que diz esse nosso antigo Decreto-Lei de 42? No artigo 2º, parágrafo 1º diz isto. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, não é o caso, quando seja com ela incompatível, também talvez não seja o caso, mas sim nessa parte final, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E parece-me ser isso mesmo. O artigo 4º da Lei 8.935 regula inteiramente a matéria do funcionamento dos registros. Bom, vamos examinar quais são os contrastes, quais são as perspectivas, quais são as críticas a fazer também a esse artigo 4º e, enfim, tratar do assunto do funcionamento temporal dos registros públicos. Diz o artigo 8º, o serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. E o artigo 4º da Lei 8.935 diz o seguinte, os serviços notariais de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Aqui está a coisa. Tratou de novo, e totalmente da matéria, porque estava dito lá no artigo 8º que vai terminar às mesmas horas em todos os dias úteis.
ex vilegis, ou seja, por força da lei. A própria lei diz isso. Então não é possível alterá-la. Embora o costume, volto a dizer, fosse diverso aqui e ali, normativamente, ou seja, com a norma presente na lei de registros públicos, sempre tinham que começar na mesma hora e terminar no mesmo horário, e isso não poderia ser alterado pelo judiciário. Vem o artigo 4º e cria essa possibilidade, ou seja, os serviços vão ser prestados, também aqui os notariais, note-se bem, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Bom, já se vê aqui que se atribui, aliás, o fato de mencionar-se aqui a figura do juízo competente, sabendo-se que no Brasil há juízos competentes, frequentemente, às vezes, para cartórios isolados, eu vou explicar essa prática em São Paulo, significa variedade possível de começo e fim do serviço. Bom, por quê? Cada juiz poderia decidir o horário que conviesse, muitas vezes atendendo com sensatez as circunstâncias da cidade, do município ou do distrito, mas outras vezes decidindo de qualquer modo. Então nós teríamos uma variedade, portanto, previsível ou potencial muito grande. Parece que não seria de todo conveniente. Eu chamo a atenção aqui para um fato muito relevante nesse particular, vendo a situação do Estado de São Paulo, que suponho deva também realizar-se em outra parte do país. São Paulo, por exemplo, uma comarca como a comarca de Jundiaí, onde eu fui juiz. Havia um juiz corregedor permanente para cada tabelionato, mais um juiz corregedor permanente para o registro de imóveis. De acordo com essa norma do artigo 4º, cada um desses corregedores permanentes poderia determinar o horário que entendesse cabível. Agora, vocês imaginem que confusão haveria numa cidade se cada juiz determinasse um horário diverso para o funcionamento dos cartórios. Portanto, nesse sentido, a norma do artigo 8º era melhor. Nós não estamos a discutir aqui qual norma era melhor, vamos discutir qual norma que está em vigor. E a que está em vigor é esta. É claro que, ao referir-se ao juízo competente, a lei deixou em aberto outros juízos administrativamente competentes, ou seja, não só o juiz primaz, ou seja, de primeira instância administrativo, que é o corregedor permanente, é o diretor do fórum, conforme as designações de um local ou de outro, mas as corregedorias dos estados e do Distrito Federal e a Corregedoria Nacional. São também juízos competentes. E como esses juízos podem, em sua ordem e respeitada a legislação vigente, alterar ou revogar as decisões anteriores, são juízos posteriores, nada impede, portanto, que o corregedor geral determine algo que, de certa forma, implique em suprimir uma decisão divergente de um juiz corregedor permanente ou diretor do fórum. E a mesma coisa, a Corregedoria Nacional pode editar uma norma fixando os horários de funcionamento e, portanto, sobrepondo-se com essa norma às normas estaduais e distrital. Parece-me, isso é questão de opinião sobre mérito, o melhor seria que se adotasse a providência que está prevista aqui nesse artigo 4º pelas corregedorias estaduais, a geral estadual, ou as gerais estaduais, e a do Distrito Federal. Porque assim se atende à peculiaridade de cada estado. E dá a possibilidade também do corregedor geral de cada estado avaliar, às vezes, situações regionais que justifiquem, por exemplo, um começo diferenciado do serviço em uma cidade ou outra, ou o término do serviço diferenciado numa cidade ou outra. Ao passo que, se isso fica nas mãos da Corregedoria Nacional, embora se dê um caráter uniforme para o país inteiro, isso apresenta vantagem, tem, entretanto, o detrimento de que não se considera as circunstâncias peculiares de cada região. Isso não seria possível numa norma de caráter nacional. Então parece,
como melhor sugestão para a aplicação desse artigo 4º da Lei 8.985, que caiba aos corregedores gerais dos estados e do Distrito Federal a fixação desse horário, em vez de deixar na mão dos juízes corregedores permanentes ou diretores do fórum, porque isso implicaria, como eu disse, o risco de uma grande variedade no horário de funcionamento. Mas aqui o fundamental é ver que, efetivamente, essa norma do artigo 4º trata do assunto, esgota o assunto do começo e término. Quer dizer, não há mais essa indicação de que ele começará e terminará às mesmas horas de todos os dias úteis, por força da lei. Ou seja, o que a lei determina é que o juiz vai cuidar desse assunto. Então, mal ou bem, está revogado o caput do artigo 8º por esse artigo 4º da Lei 8.935. Quanto ao parágrafo único, curiosamente, talvez ele pudesse ser salvo. Porque o que diz o parágrafo único? O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. O parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8.935 não dispõe diversamente disto. Apenas acrescenta: o serviço de registro civil das pessoas naturais, que é o que está aqui, será prestado também nos sábados e domingos, ou seja, funcionará todos os dias, sábados, domingos e feriados, funcionará todos os dias, pelo sistema de plantão. Apenas acrescenta que, aos sábados, domingos e feriados, o serviço será por força de plantão, ou seja, algo que não é o atendimento ordinário, mas que se fará, portanto, de maneira incomum, extraordinária, fora do que é regularmente realizado, rotineiro. Mas, embora pareça que não haja revogação, mais uma vez há revogação, porque a matéria foi inteiramente tratada novamente, e ainda que repetida pelo parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8.985, haveria, demais da diferença de falar-se no sistema de plantão, caberia ainda acrescentar que haveria uma revogação de forma, da fonte formal. O que impõe hoje que o serviço de registro civil seja prestado todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, não é o parágrafo único do artigo 8º, mas é o parágrafo 1º do artigo 4º. Eu volto àquele exemplo que eu mencionei em aula anterior, no sentido de que, se nós supusermos, imaginarmos, que o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8.905 seja revogado, veja, ele praticamente repete, no essencial, a norma do parágrafo único do 8º da Lei de Registros Públicos. Se nós entendermos que um dia venha a ser revogado esse parágrafo 1º do artigo 4º, não por isso vai repristinar-se a norma do parágrafo único do artigo 8º. Quando uma lei, vamos admitir que uma lei repita inteiramente todos os termos que estão previstos numa lei anterior. Repete igualzinho, mesma coisa. Há episódios frequentes disso, legislações que se sucedem. Se nós tivermos a revogação desse preceito futuro, desse preceito novo no futuro, não por isso se repristina a norma antecedente, embora ela seja igual. Acontece que ela já não é mais a fonte impositiva, a fonte impositiva é outra. E no nosso caso, a fonte impositiva aqui é do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 8.935. Portanto, eu concluo que, a despeito do que eu próprio e o Dr. Sérgio Jacomino mantivemos como vigente quando participamos do livro Registros Públicos, a coletânea da RT. A despeito da autoridade manifesta do Vademecum, da Laura Porto, Pedro Bragato e Rodrigo Pacheco Fernandes, que também não falam dessa revogação, para mim o artigo 8º da Lei de Registros Públicos está revogado. Não encontro coisa diversa para concluir aqui. Concluo também uma coisa aqui, já que nós estamos tratando um tantinho do artigo 4º da Lei 8.935, mencionar-lhes que diz o parágrafo 2º que o atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Ou seja, é possível, já começa por ver-se aqui algo que durante algum tempo se discutiu. Se há possibilidade de, mediando eventual interferência do corregedor permanente, o que acho que é discutível, por força dos termos do artigo 20 da Lei 8.935, uma gestão interna de serviço, se haveria a possibilidade de
dividir o tempo de funcionamento do cartório entre período de atendimento ao público e período de serviço interno. Muitas vezes as atividades internas exigem a reunião de todos para esse trabalho. Não pode haver uma dispersão com atendimento público. Então, agora com esse dispositivo do parágrafo 2º do artigo 4º, parece manifesto que é possível, porque se diz que no mínimo o atendimento ao público será de 6 horas diárias. O que não quer dizer, portanto, que ao falar em atendimento público, que não possa haver a atuação interna sem atendimento público, desde que se respeitem estas 6 horas diárias, que podem ser partidas. Esse é um tema interessante. Né? Não há na lei obrigatoriedade, pelo menos por força da lei, deixando ao lado eventual provimento, resoluções, etc., por força da lei, não se impede que haja partição de tempo, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, com um espaço eventual para o serviço interno no interregno. Perfeitamente possível. Não sei se isso convém, isso é outra história, mas não acho que a lei o proíba. Muito bem. Queria aqui mencionar, para ir encaminhando aqui o desfecho da nossa reunião de hoje, algo que penso que será muito interessante para quem esteja a aprofundar-se nos estudos dos registros públicos e das notas, aqui das notas também, mas também para quem está desejoso de prestar concurso, seja que já esteja em atividade extrajudicial, seja que não esteja nessa atividade, praticamente certa a realização de um curso de pós-graduação, lato sensu, aqui, sediado em São Paulo, mas que pretende ser de caráter híbrido quanto ao tema da presencialidade, ou seja, virtual, em grande medida, e presencial, provavelmente um presencial facultativo, uma vez ao mês, ou uma vez 45 dias, ou 2 meses, um presencial facultativo, ou seja, se convidam os alunos a comparecer nesse curso de pós-graduação. Bom, é um curso que está sendo composto em parte da matéria, embora eu não possa negar a minha contribuição aqui e ali num ponto ou no outro, eu dizer que o grande artífice da programação do curso é o Dr. Josué Modesto Passos, que penso que muitos conhecem, uma grande autoridade nos registros públicos, um magistrado aqui de São Paulo, que eu tive a honra de indicar para ser meu assessor quando fui presidente da Seção de Direito Público aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e que é realmente um dos mais brilhantes magistrados de São Paulo. Estou organizando isto. Esse curso deverá realizar-se a partir do mês de março no Centro Ítalo-Brasileiro, que é um centro de excelência em matéria de estudos, não só do estudo jurídico, mas tem uma seção toda dedicada ao campo do direito, com uma revista que já atingiu aí já está próximo de entrar no Qualis A, ou seja, está no Qualis B, quase no topo do Qualis B, uma revista de caráter científico. E a novidade que me parece muito boa, que hoje foi a primeira reunião, porque em princípio devo ser eu o coordenador geral do curso, tendo a obrigação de dar sempre as primeiras aulas de cada módulo, mas dizendo qual é a notícia que me parece também, de algum modo, favorável aos registradores e notários, ou a todos aqueles que quiserem estudar no curso. Eu postulei junto ao chanceler desse centro, que estava ali presente na nossa reunião virtual de hoje, que as associações, as entidades, como é o caso da APEM Goiás, como é o caso da ANOREG do Paraná, presidida pela doutora Mônica Della Vecchia, como é o caso da Associação do Maranhense, presidida pelo meu estimado amigo Tiago Estrela, e a Aripar, presidida pela Mariana, lá no Paraná, que essas entidades todas pudessem indicar
associados para participar do curso com um desconto especial. De maneira que nós daríamos a essas entidades também a possibilidade de angariar os seus associados para um crescimento de caráter doutrinário. Me parece muito interessante. E com uma vantagem, não é? Como a revista do Centro Ítalo-Brasileiro é uma revista reconhecida, porque tem o Qualis, volto a dizer, tem o Qualis B quase chegando no teto. As publicações nessa revista, que são as publicações que nós pretendemos fazer isso, diversificar. Quem quer apresentar trabalho de conclusão de curso, apresenta. Quem quer apresentar artigo científico para publicar na revista, apresenta artigo científico que vale tanto quanto trabalho de conclusão de curso. Com a vantagem de que, uma vez publicado, isso se converte também em pontos para a titulação nos concursos. Então, parece que é interessante. O chanceler do Centro Ítalo-Brasileiro concordou de imediato com a minha proposta. Eu mostrei a eles que nós conseguiríamos fazer com que as entidades de classe, além de serem, como devem ser, defensoras dos seus associados e indiretamente, pois, defensoras das instituições, teriam a oportunidade de dar um salto qualitativo, porque, de algum modo, se não diretamente, indiretamente, se comportariam ao modo de uma verdadeira corporação de ofício, ao estimular o estudo por seus associados. Portanto, parece uma boa notícia, eu vou manter informado a todos a respeito desta possibilidade. Bom, resumindo então a nossa aula de hoje, que foi do artigo 8º, esse dispositivo que trata do começo e fim das atividades nos registros, no meu modo de ver, foi revogado pelo artigo 4º da Lei 8.935 de 1994. Portanto, essa norma, digamos assim, foi como quem está caminhando pela Lei 6.015 espera encontrar boas paragens nessa lei, aqui nós encontramos, na verdade, um abismo, porque essa norma não existe. Caminhando pela Lei 6.015, artigo 8º é zero, ou seja, não há mais artigo 8º, a meu ver, na Lei 6.015. Mas vejam, isto é normal na vida do direito, é sempre frequente que nós encontremos situações como essa de conflitos normativos, muitas vezes discutíveis. Pode ser que haja argumentos que possam enfrentar a minha posição, até porque, como eu disse, eu não vi ninguém falando isso que estou falando, e quando eu falo algumas novidades, eu fico sempre, como se diz na linguagem popular, com um pé atrás. É possível que eu não esteja vendo tudo muito bem. A possibilidade de erro é frequente no ser humano, infelizmente. Nós temos que conviver com isso. Mas parece-me que essa é a solução correta. Está revogado efetivamente. E é comum que isto ocorra, especialmente num clima de hiperinflação legislativa, ou seja, com normas que se sucedem, com normas que muitas vezes contêm os tais encaixes de preceitos que não se referem à matéria fundamental da lei, etc. Então, aqui parece-me que se deu efetivamente a revogação desse artigo 8º pela Lei 8.935. Eu quero, mais uma vez, então, agradecer a presença de todos, mais uma vez, ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEN de Goiás, mais uma vez, não cansarei de agradecer a doutora Evelyn Tonioli Valente, que é uma das autoras de livros que eu tenho produzido, o que me dá muita satisfação, e indicar-lhes não só que voltem daqui a 15 dias para nós tratarmos, vamos ver se o artigo 9º está em vigor, não é? Do jeito que andam as coisas, é capaz de começar a achar que estou revogando toda a lei, mas não é. Vamos tratar do artigo 9º da Lei de Registros Públicos, e também os convido para, na próxima sexta-feira, às 10h30, na página do Facebook da ARPEN, da ANOREG, do Paraná, nós
teremos ali mais um programa da série Pinga Fogo, com a presença de uma advogada, vários registradores e notários, do Dr. Fernando Abreu, que é um grande advogado, assessor da ANOREG do Paraná. O evento é presidido pela doutora Mônica Della Vecchia, e eu tenho lá minha pequena participação. Vamos continuar tratando, espero por algum tempo, de algo que tem menos interesse para o registro civil, é verdade, mas que interessa ao direito extrajudicial e ao direito como um todo, que diz respeito aos requisitos da escritura pública. Meus amigos, muito obrigado. Eu fico muito contente em participar destes nossos encontros aqui virtuais. E eu já vou aqui tomando umas certas liberdades e já indicando ao Dr. Bruno e à doutora Evelyn que assim que nós saímos dessa política, a meu ver infrutífera, diga-se de passagem, mas essa política de combate à pandemia, e possamos reunir-nos, que um dia este nosso encontro do Caminhando sobre a Lei 6.015 se faça no estado de Goiás. Seja em Goiânia, seja em Caldas Novas, como queiram, porque isso me daria muito gosto, na verdade, rever os amigos do estado de Goiás. Bom, muito bem, muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus permitir, dentro de 15 dias, a não ser que resolva aparecer, o que me daria também muito gosto, no nosso encontro do Pinga Fogo, na página da ANOREG do Paraná, lá no Facebook. Muito obrigado.